Sunday Swap, você tem alguma informação por parte da Cardano, que eu sei que vocês não têm nada a ver com o projeto, né? Afinal de contas, é uma parceria. Mas existe alguma informação de como vai ser lançado, se o que é que estão esperando quanto à rede da Cardano com relação às transações? O que é que vocês podem me falar a respeito disso? Vou deixar os meninos falar um pouco, que eles estão com carinha de triste. Falem aí, meninos, um pouco. Se animem. Olha só, Sandro, a Sunday, semana passada, divulgou. Assim, o lançamento da Sunday vai ser amanhã à noite, né? Quinta-feira, 20 de janeiro à noite, ainda não tem o horário certo. Eles já foram auditados, né? Estão muito seguros em relação ao potencial da ferramenta deles. Eles falam que eles conseguem dar conta de 100 mil transações por dia, o que daria 69 transações por minuto, né? 69 swaps por minuto. Mas eles chamaram a atenção para a rede da Cardano, que ainda está na Layer 1. A gente ainda não tem uma Layer 2, que vai ser a Hydra, que vai permitir que a gente tenha mais de 1 milhão de transações por segundo na Cardano. A Hydra está para ser entregue no fim do ano. E eles foram muito claros em dizer, Sandro, semana passada, de que vai haver lentidão no lançamento da Sunday Swap. Essa lentidão é esperada, está sendo monitorada pela IOD, que é a empresa do Charles Hoskinson, que desenvolve a blockchain, a Cardano. E eles divulgaram um artigo essa semana, Sandro, com 11 caminhos para a escalabilidade da Cardano. Então, tem uma série de ações que eles podem fazer já na Layer 1 para que as transações elas sejam feitas de forma mais rápida, digamos assim, porque realmente o fluxo vai ser muito grande, Sandro. A SundaeSwap tem quase 300 mil seguidores no Twitter, cara. É muita gente. Se tirar 10% disso, que é 30 mil pessoas ao mesmo tempo usando a Sunday, a gente vai ter aí uma lentidão, sim, para essas transações serem validadas na rede. Mas a Cardano tem como melhorar isso. Aumentar o tamanho do bloco, comprimir o script do contrato inteligente. Tem várias coisas aí, atualização de nó, tem algumas propostas de alteração da Cardano que visam realmente trazer uma escalabilidade melhor para o Layer 1, tá? Mas realmente, Sandro, a Cardano vai estar pronta para escalar e rodar qualquer sistema de demanda do mundo através da Hydra, que só vai ficar pronta no final do ano, cara. O mais interessante é que eles tratam, ou seja, eles procuram como é que eu digo, a perfeição no que eles fazem. Por isso que teve todo o período de teste da SundaeSwap antes de ser lançado realmente ao público. Fizeram uma pergunta aqui, Ático, não sei se você tem informação, se sabe o preço da Sunday, se tem informação disso aí. Cara, olha só, eles fariam o teste do sabor, né, Sandro? O teste do sabor era a proposta que eles tinham de um contrato inteligente, de um DAO, né? De uma organização autônoma descentralizada, que seriam 140 milhões de tokens da Sunday, da governança, e a comunidade poderia enviar ADAs, né? Se a comunidade mandar 140 milhões de ADAs, aí o valor da Sunday no lançamento ia ser uma ADA, porque é 1 para 1. Se a galera mandasse 280 milhões de ADAs, e são 140 milhões de tokens de governança, aí seria 2 para 1, né? Que um Sunday valeria 2 ADAs. Mas eles abortaram esse plano do teste do sabor, principalmente porque esse código ainda não estava auditado, né? Então o código da Sunday está auditado, mas essa proposta deles de definir um preço de forma descentralizada não deu tempo de ficar auditado, de ficar pronto, né? Então eles decidiram lançar a Exchange, e aí vai ser o modelo de DEX comum que a gente já vê em outros ecossistemas, como PancakeSwap, Uniswap. Então a gente não tem como saber o valor do token com antecedência. A gente vai ter que ver lá os primeiros... eu acredito que seja a própria Sunday, né, que vai prover a liquidez inicialmente, nessa pool de liquidez da Sunday ADA, mas ele já tem parceria com algumas outras empresas e projetos para também ter outras pools lá. Então vai ter pool de WMT, que é o projeto de internet na África, vai ter pool de Liquid Finance, que é o LQ, e vai ter pool de cards. Só que esse card não é da Cardanistas, é cards da Card Starter, que é uma launchpad que vai ser lançada na Cardano. Então a gente não sabe, Sandro, não sabe quanto vai ser o preço, não tem como saber com antecedência. Inclusive a Card Starter está até anotada aqui. Maria, eu queria fazer... pode falar, que eu quero fazer uma pergunta que eu acho que você vai ser a melhor para responder isso, mas pode falar.
Não, eu queria só fazer um disclaimer, pessoal. Lidar com DeFi exige muita atenção. Sabe por que eu estou falando isso? Que o povo está perdendo dinheiro em outros blockchains por conta que não assiste os tutoriais corretamente, não lê a descrição do vídeo. Então, minha dica: antes de você fazer qualquer coisa, arriscar seu dinheiro, arriscar perder. Assista o tutorial uma ou duas vezes, vá com calma, preste atenção na descrição do vídeo, que às vezes a gente esquece de colocar uma coisa no vídeo, mas na descrição a gente está informando. Para quê? Para que você não corra o risco. Cripto já é arriscado, todo mundo sabe disso, tem volatilidade. E no caso do DeFi, também é muito mais arriscado, porque uma vez que você consertou o erro, ninguém, nem o Charles Hoskinson vai consertar aquele erro que você fez. Então, vamos com cuidado, pessoal. Não, exatamente. Inclusive, eu posso falar com bastante propriedade disso, Maria, porque volta e meia acontece, por mais que a gente faça um vídeo específico assim, dando um tutorial completo de uma nova blockchain, de alguma coisa, muitas vezes as pessoas tomam decisão por si só e, consequentemente, trocando as redes, envia de uma rede para outra que não pode ser enviada, e aí acaba perdendo os tokens e muitas vezes não tem realmente como recuperar. A pergunta, Maria, que eu queria fazer para você era a seguinte: na parte humana, que é muito importante isso, e foi uma das coisas que mais me emocionou, principalmente do ano de 2020 para cá, da Cardano, com relação a gerar identidade para as pessoas na África. Você podia falar alguma coisa a respeito disso, dessa parte humanista mesmo que o projeto da Cardano tem? Claro que sim, é assim, pessoal. Nós somos um país pobre, né? Um país pobre da América Latina. Mas existem outros continentes, como a África, por exemplo, aonde as pessoas não têm identidade porque a prioridade é comer. Então, um registro de nascimento, uma identidade, ela custa o valor do alimento de um mês, de 2 meses. É que nós não vivemos em zona de guerra e a gente não sabe o valor que tem uma identidade, só que as pessoas não conseguem se locomover. E isso é muito caro. O governo local, às vezes, não tem os recursos para tornar isso uma coisa mais barata. E aí, o que, que acontece? Veio a Cardano, fez lá um projeto lá na Etiópia, onde as notas dos estudantes, as identidades vão ser colocadas todas na blockchain, a presença, acho que inclusive desses alunos vão ser colocados tudo em blockchain. Eu não sei se você lembra, mas para exemplificar para as pessoas que estão chegando agora, isso é meio complexo. Lembra quando você se inscrevia na faculdade, ali do lado do guichê onde você fazia a matrícula da faculdade, tinha um gerente de um banco abrindo conta? Aí o que que você faz? Você abre a sua conta ali, porque ele já te dá você tem um nome limpo, ele já te dá um limite, você já vira cliente. Tem gente que passa a vida toda cliente daquela conta que abriu quando era universitário. Então você está vendo? Estão colocando esses estudantes dentro da blockchain, vão trazer essas pessoas para o DeFi, são mais de 5 milhões de pessoas. Então, assim, se começa. A Cardano tem muito essa coisa de empoderar as pessoas pelas extremidades. E quando a gente fala pelas extremidades, são essas pessoas que geralmente estão assim, muito carente de todos os recursos. Inclusive, vou até responder uma dúvida. As pessoas falam assim: mas do que adianta levar todos esses recursos para a África se lá as pessoas não têm telefone para usar? Não, pessoal, a gente pode gerir essas identidades, pode gerir esses sistemas através de cartões. Né? Então, assim, não fica se preocupando que um cara que não tem o que comer não vai ter um celular, mas quem roda o sistema e que faz essas coisas podem fornecer um cartão que vai se conectar de alguma forma com esses sistemas. Então, assim, tem esse olhar, e não tem só, nesse caso foi a própria IoT que fez isso, e tem essas parcerias, mas tem o projeto Catalyst, onde as pessoas recebem fundos, e as pessoas podem fazer coisas boas e mudar as comunidades locais no mundo inteiro. Por exemplo, tem Cardano Hubs, que é a pessoa que produz conteúdo sobre Cardano, tem pessoas que fazem coisas sobre comida, sabe? Comida para os mais necessitados, sabe? Tem projetos de tudo quanto é jeito. Infelizmente, nós estamos progredindo nesse projeto, que vai fazer parte do Voltaire, e as coisas estão caminhando e a gente está construindo.
estamos indo para as versões em português. A gente fez durante algum tempo todas as reuniões em inglês e tudo era feito em inglês, mas aos poucos membros estão evoluindo os grupos, onde é possível ter grupos do Catalyst na língua local. A gente vai evoluir, vamos elaborar isso também em português para que empreendedores e pessoas possam se empoderar dessas informações e promover mudança local usando esses fundos. Hoje o ecossistema é bem voltado para a área de desenvolvedor, é bem voltado para a área de devs, de crescer o ecossistema, mas eu tenho certeza que a gente vai evoluir mais e mais. Isso é uma das coisas que emociona, porque é o que eu digo para vocês, gente. Quando você escolher um projeto que você acredita a longo prazo, porque, poxa, dezembro de 2017, comprei, eu acho que foram 100 e poucas hadas, porque eu não tinha a menor ideia, só sabia que existia pessoas altamente inteligentes por detrás do projeto, desenvolvendo e que iam entregar algo que iria revolucionar o mundo. Isso que Maria trouxe é uma das provas do que a Cardano tem por trás de levar identidade às pessoas que não têm possibilidade de ter uma identidade, de ter uma conta em banco, que não tem como negociar absolutamente nada. Imagine entrar no mercado cripto. E todo esse grupo vai vir para o mercado cripto através da Cardano. Isso, por exemplo, Sandro, as pessoas, quando você não tem identidade, as pessoas podem estar pensando, assistindo a live e falar assim, mas ele não tem identidade. Gente, não tem identidade, não tem serviço bancário, você não consegue emprego para receber um salário, então você fica no limbo, a gente chama isso de limbo. Nem mascate você pode ser, a menos que você tenha um cunhado, um irmão, algum conhecido que vai ali te emprestar um capital e você vai ficar rodando aquele capital, você nunca vai poder ter conta em banco, nada. Então, assim, é o mínimo do mínimo de dignidade que as pessoas podem ter. Então, se você pensa que pode fazer transformação em lugares onde as pessoas não têm nem o mínimo, mas vão ter, imagine aqui no Brasil, se a gente conseguisse que os políticos, ou que a esfera pública, ou que alguém se interessasse por toda essa promoção do bem comum, do bem para o ser humano. A tecnologia está aí para isso, não é só código, existe uma parte que a gente pode cuidar das pessoas, que as pessoas podem vir para a comunidade, inclusive quero abrir aqui e falar que a comunidade é aberta para todas as pessoas, tem cada vez mais mulheres chegando nesse ambiente, nós temos projetos lá no Catalyst, a gente tem a DeFi School, Sandro, nós queremos promover o DeFi, mas a gente quer promover isso de graça e com segurança, então, assim, tem uma proposta lá no Catalyst, logo mais depois eu te mando o link, se você quiser compartilhar com as pessoas. E a outra, sim, eu tenho um bootcamp para mulheres. A gente quer promover um bootcamp para entre 300 mulheres, 30 mulheres vão ser escolhidas para fazer esse bootcamp para aprender a programar na linguagem da Cardano. Então, assim, você está assistindo isso, sua cabeça está virando de ponta cabeça, você não sabe por onde começar. Então, você pode ser um programador da blockchain da Cardano. Inclusive, tem emprego a dar com pau. O Ático pode falar isso aí. Ele é programador e ele pode falar das oportunidades que estão surgindo no mercado. Exato. Tem uma pergunta aqui, só porque ainda está com relação a Sunday Swap, não sei quem poderia responder, que é essa aqui, que diz que o Augusto falou que as transações da Cardano vai demorar dias. Isso é verdade? É possível acontecer isso? Olha, na verdade, quem falou isso foi a própria Sunday, tá? A própria Sunday, né? Isso, no artigo deles, eles falaram que a transação pode demorar dias. Justamente, Sandro, porque a Cardano, hoje, ela tem um bloco que tem um tamanho de 72 KB, né? E, dependendo do tamanho da transação, no pior caso, você só consegue ter 4 transações no bloco, né? No melhor caso, você consegue ter 800 transações em um bloco. Então, pode sim acontecer um caso aí de a gente ter alguns dias aí esperando as transações serem processadas na Sunday nesse primeiro lançamento. O que a gente tem, Sandro, de informação da Cardano é que a rede ela não vai parar, ela vai estar processando na sua carga máxima e vai ser escalada conforme houver necessidade. Então, se a Cardano vê que no mempool, né, na lista de transações de espera, você tem um acúmulo muito grande, eles têm alguns parâmetros que podem ser alterados, né? Algumas atualizações que podem ser feitas, e isso se estabilizar algum tempo depois. Então, Sandro, eu acredito que na primeira semana vai ser assim, vai demorar alguns dias ou algumas horas para processar.
mas na segunda semana a Cardano já vai mudar alguns parâmetros e vai diminuir bastante o overhead, né? A sobrecarga da rede, digamos assim. Sim, é verdade, isso é natural. A gente vê na própria rede Binance Smart Chain, quando tem, às vezes, uma launch pool ou uma launchpad na PancakeSwap sendo lançada, naquele período que vai todo mundo fazer as transações, você tem que estar aumentando o gás para poder conseguir realizar, e no caso da Cardano não é possível fazer isso, né? A taxa é única e acho que não tem como estar aumentando a taxa para poder botar sua transação na frente dos outros, não é isso? É Isso, slippage, não é isso? na Cardano é fila, né? Seria um mercado de taxas, Maria, esse termo, né? Mercado de taxas, né? Na Cardano é fila, então quem chega primeiro é atendido primeiro, né? Então, realmente, o pessoal tá perguntando aí de Hydra, né? Quando o Hydra vai ficar pronto. Galera, a previsão mais otimista é, no mínimo, um ano, tá? No mínimo aí no final do ano, em dezembro, a gente tem uma primeira versão da Hydra. Seria a previsão mais otimista. Só que, como eu falei, a Cardano tem muitas outras formas, Sandro, de escalar, né? E tem esse artigo. Eu posso até buscar ele aqui para te passar, se o Bosco tiver aí. Dos 11 caminhos para escalar a Cardano, que acho que é uma boa leitura, Sandro, para os investidores, né? Porque Ok. a gente está aqui na live, o tempo é curto, a gente dá uma introdução, mas eles podem ler o artigo feito pela própria empresa que desenvolve a Cardano e entender quais são os planos para escalar logo após o congestionamento pós-Sunday, digamos assim.